Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos fazer uma aula muito especial sobre o milênio. Algumas perguntas muito inteligentes foram feitas, muito importantes, e a gente vai estar tentando responder hoje, se Deus quiser. Sem demora, queria avisar para quem está pegando a primeira aula agora, que nós já fizemos várias aulas, tá? Nós estamos aqui uma apostila para você baixar, Apocalipse Simplificado. Procure sempre manter essa apostila atualizada. A gente sempre está fazendo revisões, acréscimos, né? Alguns detalhes em relação ao português e outras coisas mais. Sempre atualize essa apostila, tá? Você deve baixá-la gratuitamente, orientamos você baixar, imprimir, encadernar para fazer as anotações, conferir nas escrituras e compartilhar com outros irmãos. Os direitos estão reservados para curso bíblico online, tá ok? É proibido você fazer venda desse material. Você deve distribuir livremente de forma gratuita. Precisou, entre em contato com a gente pelo contato@cursobiblicoonline.com.br, ok? Vamos lá. Então é o seguinte, fizemos essa primeira aula, tá? Sinais da vinda de Jesus. Depois fizemos a aula O Arrebatamento e a Vinda de Cristo. Agora nós temos a terceira aula, Quando ocorrerá a ressurreição dos santos, aula fundamental. Essa segunda, principalmente, não deixe de assistir o arrebatamento e a vinda de Cristo, tá? Depois fizemos a aula, As principais características do anticristo. Fizemos a aula Preterismo, perguntas e respostas, né? Será que Jesus Cristo já veio? Não passará essa geração? O que Jesus quis dizer com isso, tá bom? Fizemos também essa aula, o que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio. Foi uma grande introdução para essa aula de hoje. Se você não viu a aula 6, por favor, assista ela para compreender por que é que nós não estamos abrangendo outros temas aqui na aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. O milênio será na terra ou no céu? Essa é a primeira e grande pergunta que muitas pessoas nos fizeram. Às vezes eu achei até estranha essa pergunta, porque, dada a grande quantidade de versos na Bíblia, mostrando as nações sendo governadas na terra, e as pessoas perguntando se o milênio vai ser na terra ou no céu, e também se vai haver morte no milênio e outras coisas. Vamos lá. Tá? Essas são as 5 perguntas que vamos estar respondendo hoje. A primeira, o milênio será na terra ou no céu? Como poderão conviver os santos em corpos transformados e as nações em corpos naturais? Haverá morte no milênio? Quem são e como as nações entrarão no milênio? Se a carne ou sangue não pode herdar o reino de Deus, como haverá nações? Beleza? Vamos começar? Um detalhe, está escrito que seremos arrebatados para o céu? Está escrito isso? Está. Aonde? Porque o texto do arrebatamento é esse aqui. Diz o seguinte, olha lá, pode conferir sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 ao 17. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, olha Jesus vindo, arrebatamento é uma coisa e vinda é outra. Nada disso, olha aí, a vinda do Senhor, não precederemos, não passaremos à frente dos que morreram, dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, fazendo barulho, a voz de arcanjo e ressoada trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles no céu. É isso que está escrito? Não. Está escrito que seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Afinal de contas, aonde estão as nuvens? Nos ares. E assim estaremos, estaremos sempre com o Senhor. Ok? Isso é importante porque eu vou ter que mostrar novamente esse texto para que as pessoas entendam que aqui Paulo está dando uma esperança, porque no verso 18 ele fala, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual é o consolo? As pessoas que morreram, eles vão ressuscitar e estaremos sempre com o Senhor. Ok? Vamos lá. Um texto importante, 1 Coríntios 15, 51 a 58, vai falar sobre casa, habitação, tabernáculo, templo, mas que se refere aqui no contexto de corpo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, o nosso corpo, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação. Ele está falando de um corpo revestido, glorificado, que é do céu, ou seja, o corpo celeste. Se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo,
gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, ou seja, para que aquilo que é imortal, aliás, esse texto aqui, ó, do asterisco, é que é 1 Coríntios 15, 51 e 58. Leia esse texto. Esse texto que eu estou lendo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 ao 8. Tá? Então ele fala para que queremos ser revestidos para que o que é mortal seja absorvido pelo imortal, pela vida. Ora, quem para isso nos preparou, mesmo nos preparou, foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, ou seja, nesse tabernáculo, enquanto estamos, nós que estamos neste tabernáculo, estamos nesse corpo, vivemos ausentes do Senhor. Opa, peraí, como é que nós vivemos ausentes do Senhor? Para Paulo fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, porque andamos por fé, estamos em Cristo por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Mas espera aí, se ele fala que habitar com o Senhor está relacionado quando meu corpo for absorvido pela vida, então o que Paulo quer dizer com isso? Vamos lá? Próximo texto que fala de casa, habitação, tabernáculo, templo e corpo. Habitar com o Senhor é na ressurreição, ok? É isso que ele está dizendo. Na ressurreição, nós vamos habitar com o Senhor. E é isso que ele deseja. A mesma coisa Pedro vai falar sobre casa e tudo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca das coisas, ainda que bem saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto viver neste tabernáculo, enquanto estiver neste tabernáculo, qual tabernáculo? No corpo de carne, despertar-vos para admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Breve eu vou morrer, Pedro está falando, vou deixar meu corpo. Inclusive, quando a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, aqui habitação, a palavra lá é esquenou, que quer dizer o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ok? Ou seja, recebeu um corpo, uma morada, porque morada, casa, morada, habitação e templo é a mesma coisa, se tornando em relação a corpo. Ok? Outro texto para falar sobre isso, Jesus chega lá no templo e fala: e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está dito: o zelo da sua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Mais uma vez, nós temos aqui casa, habitação, tabernáculo, templo relacionado a corpo. Então, o templo que ele está falando, a casa do meu pai, na verdade, ele está falando do templo do seu corpo. E agora você vai entender que João 14 não está falando de levar as pessoas para o céu. Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, vou preparar vocês como lugar. Preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou. Algumas traduções estão assim, aonde eu estiver. Só que olha aqui, ó, número 2. Estou em mim. Primeira pessoa do singular do presente indicativo. Vos levarei para onde? Para o céu? Não, para mim. Jesus está falando, vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? No mesmo texto, João 14. Logo à frente ele fala, e respondeu Jesus e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Olha aqui, na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha aqui o detalhe, ó. Essa palavra morada, aqui, ó, monet, só aparece aqui em João 14, 2 e em João 14, 23. Só aqui que aparece, dentro do mesmo contexto. E ela significa lugar, morada, habitação, residência, vem da palavra meno, que significa permanecer e ficar. Ou seja,
na casa do meu pai há muitas moradas, viremos e faremos em nós. Nós somos a morada de Deus. Tá bom? É isso que você precisa entender. Então ele fala, na casa do meu pai. O que era a casa do meu pai? Seu corpo, o corpo de Cristo. Há muitas moradas. Por quê? Porque casa é onde ele habita. Então se eles virão e farão morada em nós, significa que nós somos a casa do Pai, porque o Pai habita em nós. Entende? Aí ele fala, viremos e faremos nele morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, indivíduos que fazem parte do corpo. Tudo bem? E aí eu oriento você, se quiser um estudo mais aprofundado, bem melhor do que esse resuminho que eu fiz, um estudo excelente do pastor Rafael Miquio, ele fez aqui, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Digita aí no YouTube, curso bíblico online, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se você digitar só esse aqui, já vai aparecer esse vídeo, né? A casa do meu pai há muitas moradas, muito bom para você, né? Aí ele fala, Jesus foi preparar uma casa no céu, é isso que estaria falando? Ok? Uma orientação para você. Vamos lá. Embora não entre nesse mérito da questão, há alguns que utilizam erroneamente tais textos, os próximos, para dizer que a igreja passará um milênio no céu. Forçam a ideia para falar que o milênio vai ser no céu. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e der fruto da minha obra, então não sei o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é ainda muito melhor. Aí eles dizem, olha, quando a pessoa parte, quando ela morre, ela já está imediatamente com Cristo no céu. Nada disso. Nada disso. Paulo não está falando isso. Tá? Mas ainda que fosse, veja bem se faz sentido esse argumento. Presta atenção, dá um pause aí. Se tiver alguém digitando nos comentários aí, dá um pause. Se Paulo estivesse dizendo que ele morreu e foi encontrar direto com Jesus, à direita do Pai, está lá já, direito do Pai. Paulo deveria voltar para a ressurreição, para depois ir para o milênio. Paulo não está falando isso. Não faz sentido. Paulo dizer que eu ressuscitei, fui para o céu e agora o milênio é no céu. Sendo que ele tem que ressuscitar primeiro, porque primeiro, antes de subir no arrebatamento, o que a Bíblia fala? Nós que ficamos vivos para a ressurreição, não precederemos que dorme. Quem morreu ressuscitará primeiro e depois nós. Então não faz sentido Paulo estar no céu e depois ser ressuscitado para depois reinar no céu com Cristo. Não faz sentido. Então esse texto já está fora de questão. Mas, vamos lá, mesmo assim, o que Paulo estaria dizendo? Tem o desejo de partir e estar com Cristo. Ele tem desejos. Agora, a palavra partir, analu, ela aparece aqui e aparece aqui em Lucas 12:36. Ela também tem o sentido de voltar, retornar. Só para você analisar. Paulo não está falando que ele, imediatamente após a morte, ele já está com Jesus, lá no céu. Ele não está falando isso, que está no céu. Tá? Ele não está falando isso. Justino Mártir vai falar isso lá, olha lá para você ver na igreja primitiva, hein? Lá no início. Se vós encontrares alguns que se dizem cristãos e não confessam isso, mas se atrevem a blasfemar contra o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e dizem que não há ressurreição dos mortos, por quê? O que eles diziam na época? Assim que você morre, você já está com Deus e acabou. Quem dizia isso? Os hereges. Aí ele fala, mas que no momento de morrer, suas almas são recebidas no céu, não os considereis como cristãos. Essa é a ortodoxia da igreja, no início da igreja. Então, estão dizendo que não há ressurreição? Está negando a ressurreição? Não é crente. Mas dizem que no momento de morrer, suas almas são recebidas no céu. Isso não era ensinado. Como não é na Bíblia, não é ensinado. Tá? Vamos lá que você vai entender. Antes do arrebatamento, o estar em Cristo é pela fé. Por isso que Paulo fala, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Peraí. Paulo tinha acabado de falar que se você está presente no corpo, está ausente do Senhor. Mas aqui, pela fé, ele está em Cristo. E Cristo está em nós. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo. Agora tem o detalhe, aqui ó, ninguém subiu ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu.
senão o que desceu, a não ser Jesus. Ele é a exceção. Ninguém subiu ao céu, a não ser Jesus, o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quando João está escrevendo esse evangelho. Então ele deixa bem claro, ninguém subiu ao céu. Você precisa ter isso aqui muito claro na sua mente. Para você entender isso melhor, eu vou orientar você a outro texto. Agora, quando é que estaremos com o Senhor? Dizemos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não passaremos na frente dos que dormem, preceder isso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, não é no céu, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, porque Jesus vem até as nuvens, não é isso? E assim como na ressurreição, estaremos sempre com o Senhor. Aqui sim, você vai falar que está com o Senhor, literalmente. Então, uma dica para você ver, não deixe de assistir esse vídeo aqui, ó. Tá? Porque há foi criada ao longo dos séculos uma confusão enorme sobre isso aqui. Afinal, o que é inferno? Hades, Tártaro, Hades, né? Tártaro, Gehenna. Veja o estudo sobre o Sheol, Hades, tá? O pastor Famiquio fez um estudo muito bom, chamado Mundo dos Mortos, Hades, Sheol, e aí digita no YouTube, Curso Bíblico Online, Hades, ou Mundo dos Mortos, tanto faz, você vai achar rapidinho um estudo muito bom, você vai clarear sua mente sobre isso, do porquê que a Bíblia não fala que quando o crente morre, ele está imediatamente no céu. Não existe. Senão, não faz sentido João falar que ninguém subiu ao céu. Não faz sentido nenhum. Tá bom? Vamos lá. O texto usado para dizer que o milênio será no céu. Aqui que está o ponto. O milênio será na terra ou no céu? Vai clarear agora que o milênio é na terra. Mas tem um texto que as pessoas usam para dizer que o milênio será no céu. Será? Será que é isso? Alguns argumentam que o milênio será no céu, usando isoladamente apenas esse trecho de Jeremias. Isolado porque não usa o contexto. E eu vou usar o contexto agora. Para afirmar que no milênio, a igreja estará no céu porque a terra estaria desolada. Qual seria Jeremias 4, 23 ao 26? Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Aí eles falam, tá vendo? A terra foi totalmente destruída, não tinha homem nenhum. Será que é isso que o texto está dizendo? E todas as aves do céu haviam fugido. Então ele não vê nada. Ele não vê homens nenhum. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Só deixando claro, o contexto de Jeremias 4 está falando sobre Jerusalém e Judá. Só para você ter ideia, leia lá depois o capítulo todo, onde o profeta está falando sobre isso. Aí ele fala que não havia homem nenhum. Aí eles querem dizer que no mundo inteiro ele olhou e não viu nada, não tinha homens. Tá. Detalhe, terra sem forma, a terra fértil era um deserto. Estava sem forma como no princípio, ou a terra estava apenas deformada devido a uma grande destruição? Ela estava deformada, você vai ver isso. Terra vazia, não havia homem nenhum. Por que estaria vazia? Porque na visão de Jeremias, né, os homens estariam sido todos mortos ou estariam escondidos. E por isso não puderam ser vistos. Eles estavam escondidos, por isso eles não puderam ser vistos. É só ler mais à frente. Outros detalhes. Os montes tremiam. Você não vê uma terra abandonada, você vê um monte tremendo. Os outeiros estremeciam. Evidentemente se refere a um grande terremoto. Furor da ira de Deus. Espera aí. Furor da sua ira. A terra sem forma vazia, os céus não tinham luz, os montes tremiam, né, os outeiros estremeciam, não havia homem nenhum, as aves do céu haviam fugido. Ok, vamos lá. Então, furor da ira de Deus. Claramente vemos que se trata do resultado da ira de Deus em ação.
Guarde esses 4 pontos e vamos prosseguir na leitura do contexto para uma compreensão. Contexto imediato. Vou ler logo à frente. Eles só leem até o verso 26. Por quê? Por quê? Não sei. Verso 27 em diante. Estaria realmente se referindo ao milênio? Será que esse texto está falando do milênio? Que ele olhou durante o milênio e não viu nada? Vamos ver o contexto. Porque, assim diz o Senhor, toda a terra será assolada. Toda esta terra será assolada. Está falando do mundo todo? Não. Não está falando do mundo todo. Será assolada. Mesmo que tivesse, vamos ver o que aconteceria. Vamos considerar que está falando do mundo todo, ok? Todo mundo será assolado. De todo, porém, não a consumirei. Peraí, Deus está prometendo que não vai consumir, não vai destruir, não vai acabar com toda a terra. Então por que falar que o milênio vai ser no céu porque a terra está toda destruída? Por que não ler o verso 27 também? Porque Deus fala, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Não vou consumir tudo, não vou destruir tudo. Só isso aqui já joga por terra a teoria baseada nesse texto. Por isso lamentará a terra. Os céus em cima se enegrecerão. Ó, está clareando a mente, hein? Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros, e dos flecheiros, fugiram todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos, todas as cidades ficaram abandonadas, já ninguém habita nelas. Olha o contexto dizendo. Olha o contexto dizendo por que não havia homem nenhum quando ele olhou. Ele olhou e não havia homem nenhum, por quê? Porque eles entraram pelas matas, treparam nos penhascos, ficaram abandonadas as cidades e já ninguém habitava nas cidades. Não é porque as pessoas tinham morrido todos, porque não havia homens sobre a terra. Está entendendo aí? Agora, pois, que farás, ó assolada? Lembrando do contexto, a quem está se referindo aí, hein? Qual cidade está se referindo? Ainda que te vistas de carmesim, uau! Ainda que te adornes com enfeites de ouro. Isso lembra a grande prostituta lá em Apocalipse, hein? Ainda que te pintes em volta dos teus olhos, em vão, debalde em vão, ou à toa, em vão te farias bela. Os amantes te desprezam, os 10 reis te consumiram e procuram tirar-te a vida. Vamos lá? O tempo a qual se refere e seus equivalentes proféticos no Apocalipse claramente está se referindo ao tempo onde está sendo aplicado o furor da ira de Deus. Imediatamente antes, pouco antes da vinda de Cristo. Antes da vinda de Jesus, que está acontecendo esse fato. Observe os detalhes dos trechos anteriores e compare com a narração do 6º selo em Apocalipse 6, do 12 ao 17. E havendo aberto o 6º selo, olha lá, olhei, João também está olhando, e eis que houve um grande tremor de terra, como acontece em Jeremias 4:24. O sol tornou-se negro como um saco de silício, como acontece em Jeremias 4:23, 28. A lua tornou-se como sangue, como Jeremias 4:23, 28. Né? Está relacionado lá que o céu escureceu. As estrelas caíram do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira... Olha que eu vou limpar tudo para destacar a figueira. Por isso eu falo que a figueira, a parábola da figueira, fala dos sinais da vinda de Jesus. Quem vê esses sinais, aí ele fala assim, olha lá, Mateus 24, 32 ao 34. Olha que coisa linda. Você pode abrir sua Bíblia e conferir comigo na minha Bíblia aqui também. Mateus 24, Jesus fala assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Está aqui a figueira. Aqui que está o sinal da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então a figueira, uma árvore, como Lucas fala, uma árvore qualquer, deu broto, deu folha, você sabe que chegou o verão. Igualmente, ou da mesma forma, quando vê todas essas coisas que ele tinha acabado de falar, do verso 29 em diante,
Aí ele fala, quando vê todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração que vê os sinais da figueira lá no futuro, sem que todas essas coisas aconteçam. Olha, quando você começar a ver os sinais, a partir do verso 15, se eu não me engano, já começa a aparecer os sinais relacionados à figueira. Agora, acontece aqui que a figueira está sendo balançada. Agora veja bem. As estrelas caíram do céu sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Está em Jeremias 4, 23 e 28 também, sobre o céu ficar escuro, né? E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Jeremias 4, 24 e 27, do terremoto. E os reis da terra, tá vendo? Os poderosos, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo livre se esconderam. Por isso que eles não foram vistos por Jeremias, nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos. Está entendendo agora? Por que Jeremias, quando ele lê, ele fala assim, não havia, eu olhei e eis que não havia homem nenhum. E todas as aves do céu haviam fugido. Espera aí, ele também não está vendo ave, porque as aves fugiram. Significa que não existe aves? Não. Então, quando ele fala a terra estava vazia, é porque eles entraram nas matas, nos penhascos, as cidades ficaram abandonadas e ninguém habitava nela. Porque a Bíblia fala que eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Opa! Da sua ira, furor da sua ira. Porque é chegado, é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Percebam que aquele verso de Jeremias, ele fala de um momento pouco antes da vinda de Jesus. E não do milênio. Ele não está olhando no milênio e vendo uma terra vazia. Ele não está olhando no milênio e vendo uma terra vazia, de modo algum. Ele não está olhando para o milênio e vendo as cidades desoladas. Aí eles dizem, pois é, irmãos, quando Jeremias olhou, e está errado isso, ele vê a terra desolada, não havia homens. Nesse momento, é o momento em que a igreja está reinando com Cristo no milênio, no céu. Não tem nenhuma promessa dessa. Reinando no céu, e Satanás foi lançado na terra, e a terra ficou desolada e vazia. Satanás foi lançado na terra? Vamos ler o que a Bíblia fala? Vamos ler depois. Assim vemos a ação da ira de Deus antes da vinda de Cristo contra os seguidores da besta, um povo prostituído em suas relações espirituais. Portanto, esses versos nada têm a ver com o milênio, que será instaurado na terra somente após a vinda de Cristo. Esses versos têm a ver com antes da vinda. Tá bom? Ah, pastor, mas aí quando Jesus vem, ele destrói todo mundo. Não é isso que está escrito. Olha o que está escrito lá em Jeremias 4. Depois do verso 26, que eles não leem, né? Eles leem até o verso 26, mas o 27 não leem. Deus diz, porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Eu não vou destruir tudo. Isso que Deus está dizendo. E da sua boca saiu uma aguda espada. Olha Jesus vindo agora. Para ferir com ela as nações. Esse ferir é destruir? Não. Ele não vai consumir tudo. E ele as regerá. Olha o que significa reger. Reger vem da palavra grega poimano, que significa apacentar, pastorear. Essa palavra está relacionada com poimen, pastor. Jesus vem como um pastor. Ele vai ferir, ele vai corrigir as nações e vai governar, ele vai pastorear. O reger aqui não é a regência de um rei simplesmente, mas é um rei pastor. Jesus vai pastorear com cetro de ferro. E ele é o mesmo que pisa. E ele mesmo é o que pisa, o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora, se o vinho do Deus Todo-Poderoso fosse para destruir todas as nações, destruir todo mundo e não deixar ninguém, para que ele vai reger as nações? Olha, como que ele vai reger as nações, sendo que ele destruiu tudo? Ele não veio para destruir tudo. Inclusive, a promessa que ele faz para a igreja, você viu o vídeo passado, se não viu, assista.
que tem muitas provas que as nações vão estar na terra e a igreja vai governar sobre as nações, é isso que está dizendo. Então cai por terra essa falácia. Ah, mas Satanás vai ficar na terra. Vamos ver? Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Olha aí, ó, abismo, não é da terra, do abismo. E uma grande cadeia ou corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou aonde? Na terra? Não, lançou no abismo. E ali, não é aqui, ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que não mais... Para que ele foi preso? Para que não mais engane as nações. Espera aí. Se hipoteticamente não houvesse mais nações durante os 1000 anos, porque amarrou ele por 1000 anos, certo? Se não houvesse mais nações durante os 1000 anos, para que amarrar ele? Para não enganar as nações, se não existe mais nações. Mas ele não está preso na terra, ele está preso no abismo. É isso que a Bíblia diz. Sabe, as pessoas, para apoiar cada ensino, distorcem o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Satanás foi preso no abismo para não enganar as nações. Até quando? Tem um período, até que os 1000 anos se acabem. E depois é necessário, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Entendeu aí? Então vai acontecer, vamos desenhar aqui embaixo. Melhor desenhando. Desenhando fica mais fácil. Você tem os 1000 anos. Antes de 1000 anos, Satanás é preso. Aí os 1000 anos de paz, depois ele é solto, e aí faz uma bagunça, e aí ele vai ser condenado. É assim. Vamos lá. Acabou os 1000 anos. Então passou os 1000 anos. Foi preso, passou os 1000 anos. Acabou os 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Peraí. Jeremias havia dito que não existe nações. Jeremias não disse isso. Jeremias disse que as pessoas se esconderam, por isso ele não viu. Mas Deus fala ainda, olha, a terra vai estar assolada, mas eu não vou destruir tudo. Ele fala, porque assim diz o Senhor sobre essa terra, diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de tudo, porém, não a destruirei, não a consumirei. Pronto. Por isso que Satanás vai ser solto e vai enganar as nações. Estaria ele enganando a igreja? É claro que não. As nações aqui não se referem à igreja. É lógico que não. Sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Peraí, tinha nações aqui enquanto Satanás estava aqui? Não. Tinha nações aqui, mas Satanás não estava aqui. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, ou seja, vai multiplicar durante milênios, as nações vão ser muitas pessoas, para as ajuntar em batalha. Aí algumas pessoas dizem que vai haver uma batalha no fim dos tempos. Não vai haver batalha. Leia. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus desceu. Olha aí. Satanás ajunta para a batalha. Mas o que aconteceu? E de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. Pronto, não teve batalha. Não existiu batalha no fim do milênio. De Deus desce fogo do céu e devora eles. Acabou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo antes dos 1000 anos. Lembra disso? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo antes dos 1000 anos, ainda estão lá depois dos 1000 anos, e Satanás também vai ser lançado lá, né? Onde está a besta e o falso profeta. Eu acho que ficou muito claro, né? Não tem nem jeito de ficar mais claro do que isso. Vamos lá. Outra pergunta, quem são e como as nações entrarão no milênio? Pergunta muito inteligente, muito boa. Muitos irmãos fizeram perguntas, tá? Vocês estão de parabéns, eu gostei do raciocínio dos irmãos. Uma coisa é fato, o Senhor nos garante pela sua palavra que haverá um reino onde a igreja governará sobre as nações. Isso aqui, se você tem dúvida, é só ver o vídeo passado. Aqui eu coloquei algumas referências, algumas das muitas referências sobre as nações existirem no futuro, depois da vinda de Jesus. Ok? E essas nações não se referem à igreja, onde a igreja terá domínio sobre essas nações. Então, vamos lá, isso é fato. Por exemplo aqui, e acontecerá que todos quem?
Aí que tem um detalhe, tomar cuidado com a palavra todos, todos. Os que restarem de todas as nações. Todas as nações, absoluto? Todas as nações que vierem contra Jerusalém. Subirão de ano em ano para adorar o rei, embora no verso 1 você vai ver que Deus chama todas as nações contra Jerusalém. E os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Isso está acontecendo? Não, isso é no futuro. O Senhor dos Exércitos para celebrar a festa dos tabernáculos. Vamos lá. Isaías 19, 21 ao 25. Futuro. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. E o adorarão com sacrifícios e ofertas. Essa é uma linguagem, obviamente, do Antigo Testamento. Como que Isaías ia falar sobre o culto ao Senhor, né? E farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor o Egito. Oh, poxa vida, o Senhor vai ferir o Egito? Sim. Ferirá e o curará. Ele faz a ferida. Não é assim que ele faz com Israel? Não é assim que ele faz com o seu povo? Né? Com a igreja, ele faz a ferida e ata a ferida. E converter-se-ão ao Senhor. Ele está corrigindo, ele não está simplesmente batendo no povo com o propósito de destruir. E converter-se-ão ao Senhor. E mover-se-á as suas orações, ou seja, né, o coração de Deus será movido nas orações, ou seja, o Senhor vai ouvir as orações, esse é o sentido. E os curará. E naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Opa, achamos mais outra nação, Egito e a Síria. E os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, eles vão estar em paz. E os egípcios servirão com os assírios. Servir aqui adorarão. Os egípcios adorarão a Deus com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro. Terceiro no sentido de ser mediador. Então você tem dois e você tem um terceiro entre eles. Com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja, olha que coisa linda, o Egito, meu povo. Bendito seja o Egito, Deus está falando, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos. E Israel, minha herança. Olha, irmãos, que coisa linda. Isso já aconteceu? Não, isso é no milênio. Isaías 11. Aí pega o capítulo 11 todo, porque ele é lindo, tá? Ele é lindo. Eu não coloquei nem referência de versículo para você não ficar com preguiça. Senão você vai ficar com preguiça. Leia tudo. Ele vai citar a Síria, o Egito, Patros, Etiópia, Elão, ou Elam, Sinar, terra de Sinar, lembra? Ramate, Ilhas do Mar, Edom, Moabe, Amon e outras coisas. Ilhas do Mar aqui seria o quê? Seria a América? Porque a América todinha é Ilhas do Mar. Deixa eu tentar desenhar a América aqui. Pronto, ficou lindo minha América, né? É Ilhas do Mar. A Oceania é Ilhas do Mar. O Japão é Ilhas do Mar. E aí? Madagascar, lá na África, é Ilhas do Mar. Né? Então eu não sei o que Deus quer falar com Ilhas do Mar, mas o que ele quer dizer é que são as outras nações, várias nações. Aqui, ó, Isaías 66, 19, e os que deles escaparem enviarei as nações a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros, Lude são os flecheiros, Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, ou seja, as nações mais longínquas. Tarsis, só para os irmãos terem uma referência, Tarsis é a Espanha, Pul é a Líbia, Lude é a Lídia, Tubal, Capadócia, Javã, Grécia, a Capadócia inclusive está na Turquia, né? Javã, Grécia, Moabe, Jordânia, Amon também está na Jordânia e Edom no sul de Israel e Jordânia. Mas é claro que isso é algumas das nações aí que Deus está citando dentro desses períodos, tá? Agora, uma coisa que eu queria atentar para os irmãos aqui, só para a gente analisar um pouquinho. Quem são e como as nações entrarão no milênio? A primeira coisa que eu precisava deixar para você claro é o seguinte, pensa bem. Deus vem e destrói todas as pessoas que aceitaram a marca da besta. E o que ele faz com as crianças que não aceitaram a marca? Porque elas não precisavam comprar e vender, certo? Ah, pastor, mas lá fala que grandes e pequenos, né? Aí a pessoa pode tentar levar isso para a criança. A criança recebeu uma marca da besta porque o pai obrigou. Porque se eu mandar meu filho aceitar alguma coisa, ele vai aceitar. Mesmo que ele discorde, ele vai aceitar. E aí?
Ele é culpado? Será que ele não poderia entrar no milênio como inocente? Então, o que quer dizer? O critério para Deus fazer essas pessoas entrarem, eu não sei. Alguns falam, as pessoas que têm problema de cabeça certamente serão curadas e entrarão no milênio, porque elas são inocentes. As crianças são inocentes. E outros grupos mais, as pessoas que vivem na roça, porque afinal de contas a besta vai estar mais preocupada com os grandes centros urbanos. De fato, o governo preocupa primeiro em dominar os grandes centros urbanos. As pessoas que moram lá nos cantões, a besta vai ter 3 anos e meio para trabalhar. Será que ela vai atingir todos os cantões do mundo, apesar de toda a tecnologia? Será que há uma necessidade de pressionar eles para comprar e vender se eles mesmos podem plantar e colher na sua terra? E aí? Então, o critério que Deus vai usar para eles entrarem nas nações, a Bíblia não deixa isso muito claro para nós. Mas eu queria que você raciocinasse sobre a questão da besta. E a besta que viera semelhante ao leopardo, então tem uma besta, né? Semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão, que é Satanás, deu-lhe o poder sobre o seu trono, deu o seu poder, né? O seu trono e grande poderio, grande poder. Então aqui tem poder político e poder espiritual, para fazer sinais e prodígios, entre outras coisas. A besta, se você olhar para Daniel 7, você vai ver os 4 animais de Daniel. De trás para frente, você vê o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível que, ora ele parece com o Império Romano e ora ele parece com o Império do Anticristo. Por isso que eu pus um asterisco aqui, coloquei em itálico, para não definir estritamente o Império Romano. Porém, a gente enxerga também ali o Império Romano, como uma figura do Império do Anticristo. Tá? Mas ele, ora ele parece com um e ora ele parece com o outro. Ele aponta para duas coisas. Ou seja, como se ele apontasse para uma sombra na história e depois uma realidade na conclusão, no fim dos tempos. Mas aqui é interessante que ao invés de João falar que a besta ela começa a falar de leão, urso e leopardo, ela fala leopardo, urso e leão. Mas quem são esses impérios a qual a besta que João está vendo tem essas semelhanças? Ele tem semelhança, semelhante ao leopardo, que é a Grécia, Império Grego, urso, que é o Império Medo-Persa, e leão, que é o Império Babilônico. Eu queria levar você para entender o seguinte, vamos lá. Porque quando a gente lê e fala que a besta tem poder sobre todos, que todas as pessoas foram dadas poder sobre todo o povo, tribo, língua e nação, todo o povo, tribo, língua e nação do mundo ou daquele território. É isso que eu quero que você entenda. Vamos raciocinar. Por quê? Embora alguns defendam que seja o mundo todo, e eu acho plausível essa interpretação, não acho ela uma interpretação ignorante de forma alguma, também tem outros que acreditam que o poder da besta está relacionado ao território desses antigos impérios, que eu também acho plausível essa interpretação. Então eu queria aproveitar e passar para vocês uma vez que nós estamos falando quem são as nações e como entrarão no milênio. Ok? Então vamos lá. Para a Babilônia, Deus tinha dito assim a Nabucodonosor, tu, ó rei, Daniel dizendo, és rei de reis. Olha, rei de reis. A quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Deus não deu a glória de Deus para ele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, mas deu glória para Nabucodonosor. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou. A tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aí a pessoa lendo esse texto, como lê lá em Apocalipse 13, que todos os povos, tribos, línguas e nações estariam sobre o poder do anticristo, lá não fala exatamente dessa forma, não, mas fala em linguagem que dá a entender exatamente isso. Então ele pensa o quê? Ele pensa assim, o anticristo vai dominar sobre o mundo todo. Uma coisa é ele ter autoridade para dominar e outra coisa é ele de fato dominar. Por exemplo, o rei da Babilônia ele tinha autoridade para dominar, pelo que está escrito aqui, onde quer que habitem os filhos dos homens. É uma linguagem ainda muito mais clara. Mas ele não dominou sobre todo mundo. O Império Medo-Persa e Grécia fala assim, depois de ti, na continuação do verso 38 e 39, se levantará outro reino, inferior ao teu. Um terceiro reino de bronze,
a qual dominará sobre toda a terra, que seria o Império da Grécia. Mas Alexandre o Grande fez uma expansão enorme e depois os seus 4 generais. Ele dominou sobre o mundo todo, absolutamente, sem nenhuma nação sobrar. Se você pegar, vai ter os exageros da história, falando que ele até chorou porque não havia mais nações a ser conquistadas, etc. Mas você percebe que ele não conquistou todo o mundo. Roma, eu coloquei uma interrogação ali, porque esse aqui aponta tanto para o Império Romano, mas também aponta para o Império final do Anticristo. E o quarto reino, forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Disse assim, aí já em Daniel 2:40, falando da estátua de Daniel. O quarto animal, que é o quarto reino aqui, ó, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Por que eu li isso tudo aqui? Para você entender que a esses reinos foi entregue a terra toda, o mundo todo. Só que o que seria o mundo todo ali? Será que eles conquistaram e não sobrou nenhuma nação? Vamos ver. Então está aqui um gráfico, e você observa o Império Grego, que está em laranja, o Império Persa, que está em roxo, e o Império Babilônico, que está em rosa. Então, o Império da Babilônia, que Deus deu todo o mundo para que ele, olha aqui, ó, tu é rei dos reis, onde quer que habita os filhos dos homens, entregou nas tuas mãos. Espera aí. A Babilônia conquista esse pedaço aqui. Ok? Beleza. Mas a Babilônia não conquistou o Egito, mas o Egito já existia nessa época. E outros territórios mais já existiam. Mas, na linguagem profética, ele tinha autonomia sobre isso. O Império Persa também tinha domínio sobre todo mundo. Veja que ele já conquistou muito mais. O Império Persa é essa parte roxa aqui, ó, né? Você vê o Império Persa dominando um grande pedaço, já ampliou. Agora, o que eles têm em comum? Dominaram Jerusalém. Tanto o babilônico quanto o persa. Império Grego. Olha aqui, ó, que é o Império Macedônico, porque antes a Grécia se chamava Macedônia. Aqui, ó, todo esse pedaço aqui, ó. Até aqui embaixo no sul do Egito. E pronto, vamos unir aqui o Império Grego. Pronto. Resumindo, vou limpar aqui a tela para ficar bonito. O Império Babilônico conquistou Jerusalém, Israel. O Império Persa também, o Império Grego também. Ok? Então aqui nós temos a conquista do Oriente Médio, Europa, pelo menos esse sul da Europa aqui, onde está a Grécia, e o norte da África, pelo Egito e o pedacinho aqui embaixo. Certo? Esses são os 3 impérios aos quais está escrito que era semelhante ao leopardo, que é o grego, o Império Grego, o urso, que é o Império Medo-Persa, e o leão, que é o Império Babilônico. Ou seja, aqui está uma porção de terra muito grande. Mas o Império Romano, ele não conquista muito para lá. Você vai ver que para lá ele não é forte, onde os anteriores foram. Mas ele também conquista Jerusalém, Israel. E ele conquista desde toda a Europa, aqui essa península da Espanha, da Gália, não pega a Grã-Bretanha, tá? Gália e tudo isso. Em determinado período, o Império Romano conquista um pouco mais acima aqui também, mas vamos deixar aqui, ó, pegando a Espanha como está circular todo esse espaço, né, ao sul do Mar Cáspio, e aí ele passa aqui, conquista esse pedaço abaixo do Rio Nilo e o norte da África, né? Em outros mapas ele vai conquistar toda essa região aqui também. Depende do período que o Império Romano ele se movia, né? Ele crescia e diminuía em determinado tempo. E aqui está falando exatamente no tempo de Cristo, mas em tempos posteriores ele conquistou ainda mais. Então o que é que nós temos aqui? Porque o Império Romano conquista primeiramente a Europa, Oriente Médio e Norte da África. A gente tem esse quadro: Oriente Médio, Europa e Norte da África. Legal? Deixa eu perguntar a vocês uma coisa.
Quem domina essa região aqui hoje? Está dominando essa região aqui hoje? Pensa aí. E está dominando essa região aqui hoje também? Só voltar para piscar os seus olhos. Essa região toda está sendo dominada pelo mesmo grupo que está aqui? Pastor, eu acredito que o anticristo vem da Turquia. Beleza. Vem da Síria. Beleza. Ah, para mim vem do Iraque. Beleza. Está tudo aqui dentro. Para mim vem do Irã. Beleza. Não tem problema. Agora, esse é o território dos 4 reinos. O território do animal terrível, que é a besta, que é uma besta que ele vê. É o território do leopardo, do urso e do leão. De cima para baixo, leão, urso, leopardo e animal terrível. Esse é o território principal aonde o anticristo vai agir como epicentro de suas ações. Por que nós sabemos disso? Por causa das profecias. Tá vendo a Líbia aqui, ó, Líbia, né? Ao Egito. Então, você fala assim, pastor, mas e se a China se aliar ao anticristo? Muito possivelmente isso vai acontecer. Tá entendendo? Então, ela passa a fazer parte do império. Porém, o epicentro de governo tá aqui, ó. Israel tá aqui, ó. Aí, pastor, mas e se a Rússia fizer uma aliança com o anticristo? Ela vai fazer parte também desse reino. E se a Índia fizer parte? Se fizer aliança, faz parte também. Mas o que eu quero que você entenda é que o epicentro do governo do anticristo é no Oriente Médio. Claramente. Por quê? Porque principalmente os 3 primeiros governos que estavam relacionados aos animais ali, todos eles conquistaram essa região aqui, ó. E hoje todos esses países são os países que estão relacionados ao islamismo, né? Óbvio. E o Islã também está tomando conta da Europa, tá? Então você fica atento a esse desenho em relação ao que é dito em Apocalipse, capítulo 13, tá? Passou isso o Canadá resolver fazer aliança com o Império do Anticristo, ele vai fazer parte também, mas o epicentro é aqui. Então, os 10 reis vão dar o governo para o Anticristo, etc e tal. Porém, vai haver resistência? Vai. Se você ler Daniel 11, vai haver lá falando de Antíoco Epifânio, mas também vai falar nos últimos dias, aí já fala do anticristo. Ele vai encontrar resistência também. Vai haver nações que se levantarão contra o anticristo. Vai vencer ele? Não, não vai vencer. Mas vai haver resistência. Não quer dizer que o anticristo também vai ter autonomia sobre essa nação no sentido de simplesmente chegar lá e conseguir, porque ele tem 3 anos e meio para agir. Você sabe que mesmo com toda a resistência, um país pode perder, mas 3 anos e meio é um período importante para manter uma guerra ali e impedir de forças, ainda que fortes, venham tomar conta. Né? Então, assim, outros países vão se envolver? Bom, eu estou apontando para países importantes. Tá? Então, assim, eu acredito que tem alguns países que possam fazer resistência? Sim. A Polônia, acredito que deve fazer uma resistência. Tá? Até dentro desse desenho, se você for observar, alguns países, eles podem ter de dentro para fora uma certa resistência contra o anticristo ali. Vai demorar, mas vai perder, mas vai resistir. Entende? Eu acredito que a Polônia é um país cristão na sua ideologia, ela deve fazer resistência. Eu acredito que a Coreia do Sul deve fazer resistência, os Estados Unidos devem fazer resistência. Possivelmente, depende da circunstância, o Brasil pode ser um dos países. E aí, quando eu estou falando de resistência, aqui ó, né, quando eu estou falando de resistência, eu estou falando de países, a Inglaterra deu o Brexit aí, a saída do bloco europeu. Isso tem um sentido importante. Agora, quando eu falo de resistência, eu estou falando de países que podem simplesmente
quando os cristãos começarem a ser perseguidos e mortos, eles serem acolhidos. Isso aí que eu estou falando é no campo da possibilidade. Isso é uma observação minha, tá bom? Não estou dizendo que isso tem como eu confirmar isso. É uma opinião. Porém, isso aqui não é opinião. Esse é o epicentro do reino do anticristo. E quem fizer aliança com esse grupo vai fazer parte do reino do anticristo. Fechou? Agora, quando a Bíblia fala que lhe é dado poder sobre toda a terra, sobre todas as línguas, olha como é que está escrito aqui para ficar mais claro, né? Apocalipse 13. Porque as pessoas se apegam a isso aqui e falam assim: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tá certo? E aí, a ideia que a pessoa tem é que simplesmente ele conquistou tudo. Mas olha para você ver o verso 4. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, quer dizer, não faz sentido essa expressão de desafio, de afronta, se não houver nenhuma nação para eles afrontarem. Entende? Então, aqui você vê claramente que o epicentro do governo do anticristo é aqui. Ele pode dominar o mundo? Pode. Mas certamente eu não acredito que ele vai conseguir implantar em 3 anos e meio o seu governo da maneira que vai ser implantado nesses locais aí não. Tá bom? Então vamos lá. Quem são e como são as nações? Primeiro, né, as Sagradas Escrituras deixam claro haver nações no milênio. Isso aí não tem dúvida nenhuma mais, né? Vocês já estão fera nisso. Embora não seja tão evidente quais são os critérios usados por Deus em sua escolha. Como é que Deus vai escolher as nações? Será que aquelas nações que acolherem os cristãos, elas vão entrar no milênio? Ou as pessoas dentro dessas nações, porque os que restarem das nações? Será que, vamos supor, lá na Rússia, uma família acolheu cristãos. Deus vai lá, essa família não é cristã, mas ela acolheu. Então Deus vai lá, leva esses cristãos, arrebata e tudo, mas fala com essa família, ó, vocês vão entrar no milênio. Eu não sei como Deus vai fazer. Se Deus vai falar assim, olha, os adultos receberam a marca da besta, mas as crianças, elas entram no milênio. Então eu não sei como é que Deus vai fazer. O critério Deus não deixa tão evidente, mas o fato é, vai ter nações, isso é inegável, né? Haverá morte no milênio? Gente, vai haver. A morte não tem poder sobre corpos imortais. Ou seja, o crente alcança literalmente. Hoje nós temos. A quem tem Cristo tem a vida eterna. A gente tem poder sobre a morte, mas a gente ainda morre. Claro. Mas o crente alcança literalmente a vitória sobre a morte a partir do momento em que está em seu corpo ressurreto. O corpo da ressurreição, transformado, que é incorruptível e imortal. Tá? E Paulo conclui, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a morte não estará presa, nem inativa. Em Apocalipse 9, 5 ao 6, alguns usam, diz que a morte fugirá das pessoas, mas não se refere ao período do milênio, mas anterior. Isso aqui é só um período curto. É o diabo que estará preso durante o milênio, será solto pouco tempo após o milênio, né? E o poder da morte só será aniquilado definitivamente após o milênio, quando? No juízo final, no grande trono branco. Ou seja, que a Bíblia diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, se o último inimigo é a morte, quer dizer que ela passa todo o milênio, as pessoas morrem, e depois Deus vai matar a morte. A longevidade dos povos. Vai haver morte? Vai, mas vão viver muito. Como era no princípio com Adão. Adão viveu 930 anos, quase 1000 anos. Mas só não viveu 1000 porque Deus falou, no dia que você comer você vai morrer. E senão ele vivia mais de 1000 anos. Morrer aos 100 anos, olha o que a Bíblia está falando desse período. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. 100 anos é morrer ainda jovem, mas vai morrer, né? Quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, a maior idade penal no milênio vai ser 100 anos. Então as pessoas vão ser instruídas, vão ser quebradas. A Bíblia fala que nós vamos quebrar as nações, nós vamos instruir eles na lei de Deus. E a partir de 100 anos, eles foram instruídos. Satanás está preso, mas eles ainda estão em corpos mortais. A carne ainda está enferma no pecado. Lembra disso. Não tem Satanás, mas ainda tem o pecado. Não tem Satanás, mas ainda tem a carne corruptível. A carne ainda está enferma no pecado.
Por isso vai haver pecado e aí a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, só aos 100 anos, depois de ser instruído na lei de Deus, que a pessoa passa a ser responsável, ou seja, considerada então ainda é jovem, tá ok? Mas ele passa a ser agora, ter uma maior idade penal. Por quê? Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Irmãos, tem árvore em Israel que eles dizem que é da época de Jesus, 2000 anos. Pensa um negócio desse, hein? E Deus fala, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Então a situação eterna da igreja, a partir do arrebatamento, imortal. A morte não tem poder sobre quem tem um corpo imortal, corpo transformado. Situações das nações, corpos naturais. Aí vem a segunda pergunta. Como poderão conviver os santos em corpos transformados com as nações em corpos naturais? Mas qual a dificuldade deles conviverem? Veja bem, atualmente vivemos um paralelo disso. Há uma intensa atuação do império das trevas sobre o mundo físico, não obstante tal império ser de aspecto espiritual. Ou você não crê que o império das trevas está agindo hoje? E o reino de Deus também está trabalhando. Veja bem, vivemos em nossos corpos naturais, enquanto os anjos de Deus atuam em seus corpos espirituais, celestiais. Por exemplo, se quiser saber sobre corpos naturais e celestes, você vai ver aqui sobre isso. Ah, mas anjos são espíritos ministradores. Quem diz que espírito não tem corpo? Espírito não é fumaça, não. Os anjos foram vistos, por várias vezes os anjos foram vistos entre nós. Você vai ver aqui alguns exemplos, vários outros. Inclusive Cristo, após a sua ressurreição, no seu corpo ressurreto, ele foi inclusive tocado. E aí? Né? Você vê um domínio nesse novo corpo, um domínio sobre a matéria. Jesus atravessa a porta, ele come peixe. E aí? Percebe? Mas ele se manifesta e se esconde. Se for, por exemplo, os anjos, se eles se manifestarem, você vai ver. Se eles, na maioria das vezes, a gente não vê os anjos, mas sabemos que eles estão trabalhando ao nosso favor quando Deus envia eles para esse propósito. Então, não há dificuldade nenhuma em entender que os santos podem conviver em corpos transformados, invisíveis ou visíveis, com as nações que estão em corpos naturais. Porque os anjos em corpos manifestados atuaram com Ló, não é isso? Inclusive os ímpios viram Ló. Os ímpios viram os anjos que estavam na casa de Ló. Lembra disso? Então, eles se manifestaram visivelmente, não só a quem tinha uma certa visão espiritual. Até os homens de Sodoma e Gomorra viram os anjos. Para os irmãos entenderem isso. Então, isso não há dificuldade em algum em entender corpos transformados com nações em corpos naturais. Nós não vamos envolver com eles, né? Nem relações de casamento, essas coisas. Isso é óbvio. Se carne ou sangue não podem herdar o reino de Deus, como haverão nações? Pergunta inteligente, muito boa. Mas a questão é, se carne ou sangue não pode herdar o reino de Deus, como haverão nações? De fato, quem vai herdar ou tomar posse do reino é a igreja, com seus corpos transformados. Por isso que carne ou sangue não pode herdar. Aí nós vamos ter o corpo transformado e herdar o reino de Deus. As nações não vão herdar, as nações serão súditos do reino de Cristo. Tudo bem? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Então a gente vai concluir aqui, falar sobre o fim da morte, né? Haverá morte no milênio? Vai, mas vai ter o fim da morte. Veja bem, aqui está o período da história. Jesus vem, aí nós estamos falando do período da vinda dele no futuro. Quando ele vem, Satanás é preso, que a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo. Inicia-se o milênio de 1000 anos do reino de Cristo na Terra. Depois do milênio, Satanás é solto por um pouco de tempo. Eu coloquei a guia longa assim, mas é um pouco de tempo. Para quê? Qual o propósito, pastor? Ora, essas nações, elas entraram no milênio, foram instruídas na lei do Senhor, mas elas nunca foram provadas. Elas nunca passaram por tentação. Então, Satanás é solto por um pouco de tempo, que é necessário, lá está escrito que é necessário que ele seja solto, para provar as nações. Muitas pessoas que foram instruídas vão seguir, mas é todos? Não, a Bíblia não fala que todos vão seguir Satanás. Mas aí o que acontece? Depois desse pouco período de tempo, Satanás é solto, então acontece o quê? Vem um grande trono branco, ou seja, o juízo final.
E aqui acontece o fim da morte. Porque até aqui a morte vai matando as pessoas. A morte não foi presa, Satanás foi preso. Aqui a morte é morta, Deus mata a morte. É o último inimigo a ser aniquilado, aniquilado é a morte. E a partir de então nós temos a eternidade futura, porque existe a eternidade passada e a eternidade futura, certo? Então eu tenho a eternidade futura aqui, né? Alguns textos para você meditar também em relação à eternidade futura, eu queria deixar para você meditar, tá bom? E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Lembrando que a nova Jerusalém desce do céu, né? E as folhas da árvore, não é o fruto da árvore, as folhas da árvore, está falando da árvore da vida, são para a saúde das nações. Talvez a sua Bíblia está assim, são para a cura das nações. Nações. Olha nações aparecendo aqui. Legal, né? É coisa linda de Deus, rapaz. E tem mais. É interessante porque é o seguinte, o que você faz com o fruto da árvore? Você come, fruto da árvore da vida. Eva comeu lá, mas Adão comeu o fruto da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Mas ele não foi permitido eles comerem lá o fruto da árvore da vida. Mas aqui, quem participa do fruto da árvore da vida é a igreja, o fruto. Mas da folha são as nações. Pastor, aqui está falando que as folhas da árvore são para a saúde ou para a cura das nações. O que você faz com folha de árvore? Chá. Para quê? Para curar doenças. Então, eu queria só deixar essa reflexão para vocês aí, para a gente estar trabalhando. Eu queria dizer para os irmãos que eu vou precisar dar um tempinho, né? Alguns vídeos, não vou poder fazer vídeos tão longos como estou fazendo, porque isso tem demandado um tempo incrível, absurdo, madrugadas e o dia todo, e eu tenho uma família, obviamente eu preciso cuidar dos meus filhos, tá? Então peço a compreensão dos irmãos, não vou estar postando vídeos longos com tanta frequência, mas a gente vai continuar esses vídeos aqui sobre o milênio, tudo bem? Então, próxima aula, agora enfim vamos entrar o que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio, o sábado de Deus. Para que precisa haver o milênio? Essa é a pergunta também importante que alguém fez e eu só não respondi nessa aula porque ela vai ser respondida na próxima, né? Ok? Então, meus irmãos, vou voltar aqui no início, vai ficar bonitinho as aulas passadas, o que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio, né? Vamos fazer isso aí também na próxima aula. Que Deus abençoe, ore por nós, não deixe de orar por nós, né? Por cada um, ora aí pelo pastor Rafael Miquel, eu preciso muito que ele me ajude nesse trabalho. Tem muita coisa a fazer, eu aprendo muito com ele, né? E aí você está vendo aqui, escrito aqui, Apocalipse Simplificado, tá vendo? Então nós montamos um outro canal chamado Apocalipse Simplificado. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição do vídeo, Apocalipse Simplificado. Vai lá, se inscreva, porque nós fizemos uma live ontem. E aí as lives a gente vai procurar fazer sempre nesse canal Apocalipse Simplificado. Lá, vamos trabalhar, porque se um canal acontecer algum problema, a gente tem um outro para estar falando com os irmãos, ok? Então não deixe de se inscrever, vai lá agora, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações. Esses vídeos todos aqui, dessa série do Apocalipse Simplificado, está aqui no curso Bíblico Online, vai também estar no canal Apocalipse Simplificado, porém lá a gente vai trabalhar temas escatológicos. Você que gosta, lá tá. Vamos fazer muitos vídeos assim. E aqui a gente vai trabalhar, além de temas escatológicos, a gente vai trabalhar os temas relacionados às outras questões da Escritura. Só que lá em Apocalipse Simplificado, no outro canal, vamos trabalhar muito mais sobre escatologia. E aí eu acho que vai ser interessante, tá ok? Deus abençoe, um forte abraço. Que Deus abençoe você, a sua família, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa. Amém?